Olá, galera do segundo ano do Colégio Batista Muriá, quem está falando é o professor Arnaldinho. Gente, mandei uma lista de exercícios para vocês de conteúdo de refração da luz, ok? Aí eu vou corrigir as questões agora, para vocês sentirem um pouquinho onde é que vocês estão tendo dificuldades. E verem também que o assunto não é tão difícil quanto parece. Tem suas dificuldades como todos os outros. Mas também tem muita coisa que dá para a galera resolver, ok? Vamos lá? Primeira questão. A luz amarela se propaga em um determinado vidro com velocidade de 200 mil km por segundo. Essa é a velocidade da luz no vidro. Sendo 300 mil km por segundo a velocidade da luz no vácuo. Determine o índice de refração absoluto do vidro para a luz amarela. Ele quer o índice de refração do vidro, não é isso? Para a luz amarela. Ora, o índice de refração é uma relação da velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio, C sobre V. Logo, isso implica que o índice de refração, a velocidade da luz no vácuo, ele deu 300 mil km por segundo, maior constante do universo, ok? A velocidade da luz no meio, 200 mil km por segundo. Posso cortar 5 zeros com 5 zeros. 3 dividido por 2, 1,5. Termina aí. Muito fácil, galerinha. Muito fácil, fácil mesmo, viu? A segunda questão, aí da alternativa, né? A alternativa é, letra E, é de E. A segunda questão. Supondo que o diamante apresente índice de refração absoluto 2,41, ele já deu o índice de refração, ele já deu ele do diamante, para a luz amarela, sendo 300 mil quilômetros por segundo a velocidade da luz no vácuo, calcule a velocidade da luz amarela no diamante. Ele quer a velocidade da luz no diamante, ou seja, o V, velocidade da luz no meio. Logo, o índice de refração C sobre V, isso implica que 2,41, que é o índice de refração no diamante, o C, que é a velocidade da luz no vácuo, 300 mil km por segundo, sobre V. Aí, meio por extremos, olha, o 2,41 vai dividindo, V é igual a 300 mil dividido por 2,41 V. V não, desculpe. 2 fazendo essa divisão, aproximadamente 125 mil, né? 124.500, desculpe, 124.500 quilômetros por segundo. Termina aí, letra B, B de Arnaldinho, B de bonito. Tá vendo, turminha? Duas questões muito fáceis, como se calcular índice de refração, utilizando a primeira equação, que é a equação do índice de refração absoluto do meio. Ele aí só está relacionando um meio material. Então, é o índice de refração absoluto desse meio. Vamos à terceira questão. A terceira questão já é diferente. Ele relaciona o fenômeno da refração da luz. Quando ele relacionar o fenômeno da refração da luz, aí você vai ter um meio incidente e um meio refratado. Você vai ter dois meios materiais sendo relacionados. Esse é o conceito de refração da luz. É quando a luz passa de um meio material para outro meio material. Ok? Então vamos lá. Ó, na terceira questão, ele dá isso aqui. Ó. A luz ela passa de um meio, quer dizer, ela está no meio A, ó, tá vendo? Aqui, ó. Está passando por esse meio A, de índice de refração igual a 2. Ele diz que o índice de refração do meio A é 2. É o meio incidente. Isso aqui é a superfície de separação, que chamamos de dióptro. Dióptro é a superfície de separação entre os meios A e B.
Na questão ele pede para calcular o índice de refração do meio B. Então, meio A é o meio incidente. Percebam que ele deu o ângulo, ó. Ele deu o ângulo entre o raio incidente e o dióptro. No caso do meio A, 53 graus. Já quando passa no meio B, não é mais incidente. Incidiu, refratou. Então, o raio refratado que sai do dióptro, ó, é este aqui, no meio B. O raio refratado. Ok, turminha? Tá aí, ó. Raio refratado. Deixa eu fazer aqui direito a setinha. Estava meio troncho. E aí, o ângulo formado de 37 graus. Você vê que é o ângulo entre o raio refratado e o dióptro, a superfície de separação. Gente, só que nesse caso, a gente utiliza o ângulo de incidência e o ângulo de refração. Isso é uma casquinha de banana, porque aí a gente vai usar a segunda lei de Snell. Ele também deu os valores do seno e cosseno. Seno de 37 graus, ele disse que é 0,6. Cosseno de 50, seno de 53 graus é igual a 0,8. Porque ele deu os valores do seno, dos dois senos. Só que nós não vamos usar esse ângulo na lei de Snell. A lei de Snell diz isso aqui, ó. A segunda lei de Snell. Olha só. O seno do ângulo de incidência, aí ó, índice de refração no meio incidente, que é o meio A, vezes o seno de incidência, é igual ao índice de refração do meio B, vezes o seno de refração. O ângulo de refração. Só que os ângulos de incidência e refração não são esses. Esses são em relação ao dióptro. Eu tenho que fazer em relação à superfície de separação, em relação à normal. A reta imaginária, que é a normal, é a reta que forma ângulo de 90 graus com o dióptro. Aí o ângulo é o complementar. Aqui eu vou ter, ó, o meu ângulo de incidência, o ângulo entre o raio incidente e a reta normal, igual a 37 graus. Por quê? Porque é o complementar. Não é 90 graus? 53 para 90 graus, solta quanto? 37 graus. 37 mais 53, 90 graus. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, 37 para 90 graus. Aí eu tenho o meu ângulo de refração. 53 graus. Ok? Então fica a dica aí, viu, turminha? Esse ângulo de incidência aqui, ele é 37 graus. Esse ângulo de refração é 53 graus. É trocado. Logo, NA igual a 2. Seno de 37 graus, 0,6. NB a gente está calculando. Seno de 53 graus, 0,8. E aí, ó, 2 vezes 0,6, 1,2. Isso implica que o NB, 0,8 vai dividindo. 1,2 dividido por 0,8. NB, índice de refração do meio B, igual a 1,5. É só fazer, ó, 12 dividido por 8. 12 dividido por 8, 3 sobre 2, 1,5. Termina aí. Alternativa D de liça. Tá vendo que o assunto não é tão difícil, na verdade, quanto a gente pensa, né? Tem coisas que dá realmente pra gente fazer. Vamos continuar? Quarta questão. Gente, a quarta questão é mais fácil. Faz da mesma forma, gente. Eu não vou nem perder tempo com muito desenho. Porque ele no texto aí da quarta questão, ele já está dando, na verdade, o ângulo de incidência e o ângulo de refração.
Percebo que eu posso até aproveitar esse desenho, mas não vou. O ângulo o meio incidente é o A. Então, está passando do ar, ele que é o índice de refração do vidro. Então, está passando do ar para o vidro. Então, vai ser, na quarta questão, N do ar vezes o seno de incidência. Qual é o ângulo de incidência? 60 graus. Ele disse na questão que incide com a incidência de 60 graus. O meio refringente é o vidro, índice de refração do vidro. Aí no vidro o ângulo de refração é de 30 graus. Aí vamos lá, segundo a lei de Snell, 1 vezes seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, N do vidro, que a gente está calculando, seno de vezes seno de 30 graus, 1 sobre 2. Logo, ó, turminha, logo aqui, ó, posso cortar 2, eu corto 2. Qualquer número vezes 1 é ele mesmo, então o índice de refração do vidro, raiz de 3, termina aí. Alternativa C, C de certo. A quinta questão, gente, ele dá aqui, ó, essa circunferência, tá vendo? Eu fiz de vermelho. Toda essa circunferência aqui, ó. Toda essa circunferência. Toda circunferência tem um raio, né, que é a distância do centro até a extremidade, a circunferência C. Aí ele diz que uma luz monocromática, ele passa desse meio 1, tá vendo? Incide desse meio 1 e refrata no meio 2. Ok? E aí dá essas medidas aqui, né? 4, esse segmento de reta vale 4 metros, esse segmento de reta vale 6 metros. E aí ele pede para a gente calcular a razão N2 sobre N1. A pergunta da questão é isso aqui, ó. O valor de N2 sobre o valor de N1. Ok? Ó. Bem, se está relacionando a mudança de um meio para o outro, a gente vai utilizar a segunda lei de Snell. Agora, para isso a gente precisa dos ângulos, dos senos dos dois ângulos. O seno de incidência e o seno de refração. Gente, o raio não é o mesmo valor para todo mundo, então o raio não vai fazer tanta diferença. Eu vou fazer isso aqui, ó. O seno, deixa eu botar aqui na circunferência, o seno de um ângulo, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa, não é isso? Sobre a hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa. Perceba uma coisa, ó, que nos dois casos, se eu pegar e fazer um triângulo, vou fazer um triângulo aqui, ó. Vai pegar esse segmento aqui, ó. Eu vou ter o cateto oposto e a hipotenusa igual a quem? A distância do centro à extremidade, como o próprio raio. Aqui é a mesma coisa. Se eu pegar esse segmento aqui que ele me deu, ó, eu vou ter o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa sendo o próprio raio. Tá vendo? Então, vamos lá. Beleza, então vamos lá, galerinha. Pela lei de Snell, continuando a quinta questão, N1 seno de incidência igual a N2 seno de refração. Bem, é como visto na questão anterior, N1 seria o seno de incidência, o cateto oposto, não é isso? Que no caso é 4 sobre
a hipotenusa, que é o raio R, N2 seria o seno do seu ângulo de refração, seria o cateto oposto, que é 6, sobre a hipotenusa, que é o raio R. Então, logo, cortamos R com R, ficaria no meio por extremos, N2 sobre N1, N1 desce, tá vendo? Então, 6 desce, ficaria 4 sobre 6. Logo, simplificando, 4 dividido por 2, 2, 6 dividido por 2, 3, 2 terços, daí alternativa A. Letra A de Arnaldinho. Beleza, turminha? Então terminamos essa aí também. Bem, se vocês pegarem a 6ª questão, aí ele dá um desenho, tá vendo? Na 6ª questão, vou fazer aqui rapidinho. Ele dá um desenho, muito mal feito por sinal. Se você for pelo desenho, você vai errar a questão. Ele está muito mal feito por sinal. Ângulo de incidência, ele já fez de propósito, viu? Porque o desenho é o esboço. Ó, no caso aqui, é o raio incidente, um raio refletido, e aqui, ó, o raio refratado. Aí, os dois meios de material, o dióptro plano A e vidro. E a questão consiste nisso aqui, né? Ele diz que o ângulo entre o raio refletido e o raio refratado é 90 graus. Não quer dizer que isso aqui é 45, isso aqui é 45, viu, gente? Vai na onda não, viu? Vai na onda da figura não. O ângulo entre o raio incidente e o dióptro, a superfície de separação, 32 graus. O que ele quer saber é os ângulos de incidência e de refração. Bem, primeiramente a reta normal, né? Eu vou começar a minha resolução por ela. A reta normal é aquela que forma com a superfície de separação 90 graus. Olha o ângulo de incidência aqui, ó. Olha o ângulo de incidência. Tá vendo? Então, ó, para 90 graus, 58 graus. Então, já achei meu ângulo de incidência. 58 graus. É o complementar de 32. Para dar 90, falta 58. Agora, para chegar nesse ângulo aqui, que é o ângulo de refração. Mas é uma coisa fácil, velho. 45. Não vá pela figura. Vá pelas leis físicas. Aqui não é um raio refletido. A gente estudou reflexão da luz, ó. Lembra da segunda lei da reflexão. Qual é a segunda lei da reflexão? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O ângulo de reflexão é esse aqui, ó. Já que são iguais, o ângulo de reflexão, 32 graus. Então, no caso dessa questão, o ângulo de reflexão, 32 graus. Vamos lá? A reta não é normal, não é para 90. Então, se esse ângulo aqui é 32 graus, quanto é que vale esse ângulo aqui? Para 90, 58. Então, esse ângulo aqui, 58 graus. Ele não disse que esses dois ângulos, esse ângulo aqui inteiro é 90, então para 58, para 90, também 32 graus. E agora, para complementar os 90, o ângulo com a reta normal é 90 graus, o ângulo de refringência, logo, esse ângulo aqui, vamos lá, esse ângulo aqui, opa, desculpe, errei aqui, não foi?
Errei aqui. Não é 32 graus. O 32 graus não é esse, é igual. É 58 graus. Foi mal. Desculpa, galera. Volta aí. 58. 32 graus. Agora sim, troca aí. 58 graus. E aqui 32 graus. Pronto. Fechou aí. Beleza, galera? 58 graus e 32 graus. Alternativa B. Recapitulando, viu? Olha só, foi o que eu fiz. Na figura que vocês têm aí. 32 graus para 90 graus, que é a incidência, 58 graus. Ângulo de incidência 58. Lei da reflexão. Ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Se são iguais, 58, 58. 58 graus. O complementar de 58 é quem? 32 para 90. Vocês poderiam ter feito assim, ó. Incidência igual a reflexão. 32 graus e 32 graus. Já direto, também estaria certo, viu? 32, 32. Para 58, 90, não é isso então? 32, 58. Para 90, mais 32. Então, 58 graus e 32 graus. Beleza, turminha? Letra B. B de Arnaldinho, B de Bonito. Ok? Vamos continuar. Vamos lá. Sétima questão, galera. Ó, a sétima questão, ele dá o fenômeno de dispersão da luz, ok? A gente vai trabalhar com a dispersão da luz. A dispersão da luz branca, por exemplo, a luz branca, quando refrata, ela pode se dispersar em várias luzes, várias cores. Exemplo, o fenômeno do arco-íris. Isso ocorre muito no fenômeno do arco-íris. Ele diz na sétima questão: o efeito causado pela incidência da luz sobre um vidro, dando origem ao feixe colorido, é conhecido como dispersão da luz branca. Isso eu já falei. Esse fenômeno é resultado da refração da luz ao atravessar meios diferentes, no caso do ar para o vidro. Na superfície de separação entre os dois meios, a luz sofre um desvio em relação à direção original de propagação, desde que incida no vidro em uma direção diferente da direção normal à superfície. Aí ele deu a tabela com os índices de refração, tá aí. Você vê que vai na ordem crescente, do menor para o maior: vermelho, amarelo, verde, azul, violeta. Aí diz: a partir das informações e da tabela apresentada em relação a um raio de luz branca proveniente do ar, incide no vidro, é correto afirmar que: letra A, as cores são percebidas porque o vidro apresenta aproximadamente o mesmo índice de refração M para todas elas. Não. Os índices de refrações são todos diferentes. Você pode olhar na tabela. Todos eles são diferentes. Então não é por isso. Justamente o nome é dispersão. Se forem iguais, não vai haver dispersão da luz branca. Viu? Então está errada a letra A. Letra B. A predominância da luz verde é porque o índice de refração do vidro para essa cor aproxima-se da média dos índices para todas as cores. Predominância da luz verde? Não, é a dispersão total da luz branca. Cada um tem o seu segmento, ok? Então está errado aí em relação a isso que ele falou. Não há predominância no caso de nenhuma cor. Letra C. A luz violeta é a que sofre menor desvio. Primeiro a gente tem que ver essa questão de desvio. Vamos lá. É melhor a gente fazer pela lei de Snell. Sétima questão. Aí eu vou colocar aqui, ó. É do ar para o vidro, tá certo? Ar, vidro. Aí vai haver o desvio. Ok? Aí eu tenho aqui a luz branca. Ó. Aqui a luz branca, tá certo? Deixa eu botar até um ângulo maior, que aí fica mais fácil vocês entenderem. Aqui, pronto. Vamos trabalhar com medidas maiores. Reta normal. Branca. Ângulo de incidência.
Essa aqui é a luz branca, certo? O ângulo de incidência. Vai incidir e vai refratar no vidro. Aí vai haver a dispersão. Porque no caso desse índice de refração, cada cor tem o seu. Cada cor tem o seu. Aí vamos lá, pela lei de Snell. N1 seno de incidência igual a N2 seno de refração. A explicação que eu vou dar a vocês depende da lei de Snell. N1 seno de incidência igual a N2 seno de refração. Beleza. Turminha, preste atenção. Você pegou a aula que eu dei, tem lá a explicação disso aqui. Olha, é um produto entre índice de refração e ângulo. Então, eles são inversamente proporcionais. Moral da história. Maior índice, menor ângulo. Maior índice, menor ângulo. Maior índice, menor ângulo. Isso quer dizer que se ele está passando do ar, que é o meio menos refringente, para o vidro, que é o mais refringente, a luz, ela tende o quê? O ângulo de incidência aumenta e o ângulo diminui. Então, vai achatar. Isso quer dizer que, em relação à reta normal, o raio de luz vai se aproximar. Agora, quais são os que vão mais se aproximar? Os que tiverem mesmo o índice de refração maior. Maior índice de refração, menor ângulo. Então, se aproxima da normal. Quando passa do meio mais para o meio menos, se afasta da normal. Quando passa do meio menos para o meio mais, se aproxima da reta normal. Aí aqui, ó, muita gente erra isso aqui porque ele falou a palavra desvio. Ele não está falando o ângulo maior, ele está falando desvio da luz. Olha o que acontece. Cada um tem o seu desvio. São 5, não é isso? Vamos ver as cores. 2, 4, 5. Então você tem 5 raios aqui, ó. Porque os 5 são diferentes. Todos se aproximando. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cores. 5 cores. 5 raios de luz de cores diferentes. Aí vamos lá. Não é na ordem do maior para o menor. Lembre-se, o que tiver maior índice de refração tem menor ângulo. Maior índice de refração, menor ângulo. Então vai estar mais próximo da normal. Quem é que tem o maior índice de refração? Violeta. Então aqui, ó. Esse aqui, no caso, violeta, vai estar mais próximo. Depois do violeta, acima do violeta, o azul. Azul. Depois do azul, acima do azul, o verde. Verde. Depois do verde, amarelo. Amarelo. Depois do amarelo, vermelho. Tá aqui o vermelho. Voltando à explicação. Quando a luz passa do meio menos refringente para o mais refringente, e o vidro é mais refringente que o ar, ela se aproxima da normal. O ângulo diminui. Só que cada cor tem seu índice de refração em relação ao vidro. Ou seja, o maior vai ficar mais próximo, o maior o violeta. O menor índice de refração vai ficar mais afastado, o vermelho. Mas todos vão ter ângulo menor do que em relação ao ar. Ele quer saber o desvio. Vamos lá? Ele disse aqui na letra C. A luz violeta é a que sofre menor desvio. Vamos lá? Não, a luz violeta é a que sofre maior desvio. Eu estou falando de desvio, não é de ângulo. Olha aqui, ó. A reta é essa. Olha a violeta para onde veio. Ela é a que desviou mais. Ela sofreu maior desvio. Ela desviou mais do que sua trajetória inicial, quando era tudo branco. Quando era luz branca.
Então a violeta sofreu maior desvio. Está errada a letra C. Letra D. A luz vermelha é a que sofre maior desvio. Não, a luz vermelha é a que sofre o menor desvio. Está errada a letra D. Letra E. A luz azul sofre desvio maior que a luz vermelha. Sim, qualquer luz aqui está sofrendo desvio maior que a luz vermelha. Então a alternativa correta, letra E. Letra E. Uma boa questão realmente para a gente ver a questão do fenômeno do arco-íris, né? A dispersão da luz branca. Oitava questão. A oitava questão tem nada para se fazer. Ele quer saber qual é o nome da separação da luz branca ao atravessar um prisma de material dielétrico isolante em um contínuo de frequências na faixa óptica do espectro. A dispersão da luz branca é a separação da luz branca em outras cores. Então, letra A de Arnaldinho. Turminha, vamos lá. Vamos terminar, né? A nona questão é a questão de miragem. Eu vou explicar para vocês, né? Não precisa ler o texto todo. Ele só quer que a gente marque a alternativa correta em relação a completar a frase. Olha, o fenômeno da miragem ele é mais comum do que o que a gente pensa. Todo mundo já viu. Você quando faz uma viagem em um dia muito seco, que você está no seu carro, que você olha assim no horizonte, na pista, você tem a impressão de ter poças de água na pista. Você vê poças de água na pista. Mas toda vez que vai andando, nunca chega nessas poças de água. Gente, essa é a miragem de verdade, não é aquela miragem dos desenhos do Pica-Pau, não, desenho animado não. Viu? E o cara tá ali no deserto, aí vê na miragem, lá tá uma sorveteria, vê o oásis, né? Oásis, sorveteria não, isso aí é doidice. Miragem realmente é você ver poças de água, você vê água além do horizonte. Por que acontece isso? Vamos lá? Vamos ver o que acontece? Ó, eu tenho aqui um observador. A luz é emitida do Sol, a fonte é o Sol, né? Sol proporcional sempre de óculos escuros, né? Porque o Sol está quente, está forte, por causa do olho. Aí tá aqui o observador, beleza. Aí o olhinho dele, tá aí lá. Olho de Tadera. Ó. Vamos lá. Bem. A luz é emitida do Sol. E aí aqui o solo, né? Bem, com a radiação solar, a temperatura, ela de baixo para cima, ela diminui. Mas, professor, diminui? Sim, ela diminui. Ela diminui. Por que ela diminui? Porque a incidência solar é maior que a radiação. Então, com as camadas mais altas vai diminuindo. É só você olhar na pista. A pista está quente que só pôr na pista, né? Então, beleza. Com a altura vai diminuindo. Aí o que é que acontece normalmente? Bem, aqui você teria uma visão. A gente vê muito isso em dióptro plano, né? Você quando olha para a água, você vê objetos de forma diferente do que seria no ar. Por exemplo, uma piscina. Você vê uma piscina mais rasa. Você olhando, mas na verdade a piscina é mais funda. Porque você está vendo a imagem da piscina, do fundo da piscina, acima, não na altura real. É por causa do fenômeno da refração da luz. Nesse caso aqui, vai haver uma diferença de meio material. Porque em relação ao ar. A gente estudou, vocês estudaram. Se não estudaram ainda com o Sandrinho, vão estudar.
mas é a questão da diferença de densidade do ar, o ar frio e o ar quente. É chamada de convecção térmica. Quando você tem um fenômeno do ar-condicionado, por exemplo, o ar-condicionado ele gela em cima, aí o ar frio, que é mais denso, ele desce e o ar quente sobe. Então essa diferença de densidade do ar também... Então vimos que a temperatura, nessa questão do ar-condicionado, ela influencia na densidade do ar. E o ar frio e o ar quente, eles têm densidades diferentes. E se vocês prestarem atenção e voltarem para as videoaulas que eu passei para vocês, sobre a videoaula de refração da luz, todas elas, vocês vão perceber uma coisa, que eu falei sobre o índice de refração depender da densidade do meio. Se o meio é mais denso, ele é mais refringente. Densidade maior, refringência maior. Índice de refração maior. Então também depende da densidade. Logo, como ele está falando em relação à altura na questão, eu vou pegar primeiro a altura. A temperatura ela vai diminuindo de baixo para cima. Logo, ela diminui com a altura. Com o aumento da altura, a densidade diminui. Então você tem a temperatura diminui. Logo, a temperatura diminui. E aí, um aumento da altura. Só que aí tem uma situação. Isso vai acarretar em outros fatores. O primeiro, o volume. O volume do ar. Ora, pela teoria de dilatação térmica, como vimos, ou vocês podem usar simplesmente até gases ideais, a química. Por exemplo, a equação geral dos gases. Pressão, volume, temperatura. Como é a nível do mar, a pressão é constante. É PVT. Como é o nível do mar, a pressão é constante. Não vou nem usar dilatação térmica. A pressão sendo constante, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Logo, se a temperatura diminui, o volume também diminui com a altura. Com a altura, a temperatura do ar diminui, o volume diminui e, consequentemente, se o volume diminui, vocês estudaram densidade comigo, onde densidade é massa sobre volume. Hidrostática, primeiro ano. Densidade e volume são inversamente proporcionais. Então, se o volume diminui, a densidade ela aumenta. Volume diminui, a densidade aumenta. Então, se a densidade aumenta, o índice de refração ele aumenta. Moral da história, gente. Existe um fenômeno chamado reflexão. Reflexão total. A reflexão total é aquela que tem um ângulo limite. Dá uma olhadinha no assunto que tem esse cara aqui, ó. Seno do ângulo limite. Que seria N maior sobre N menor. Índice de refração maior sobre índice de refração menor. Ou seja, é quando a luz passa do meio mais refringente para o meio menos refringente. E justamente é o que está acontecendo nessa questão. Você vê que ele dá uma mudada aí no texto. Ele diz em relação, ó, a temperatura do ar com a altura da camada diminui, porque a altura da camada aumenta, ela diminui, provocando, olha aí, aumento na densidade e aumento no índice de refração. Por isso, as refrações sucessivas do raio descendente, aí ele já muda o texto. O que começou de baixo para cima,
Agora é de cima para baixo. E de cima para baixo, o índice não está aumentando. O índice aumenta de baixo para cima. De cima para baixo ele diminui. Então ele está passando do meio mais para o meio menos. Pode ocorrer o quê? A reflexão total. E ocorrendo a reflexão total, aí ocorre o fenômeno da miragem. Porque nesse caso, como a reflexão será total, vai ter momentos que a superfície vai ficar como se fosse espelhada, e aí você só vê como se fosse uma poça d'água, na verdade. E não é, viu? É como se fosse um espelho ali na pista que fica. Já diz o fenômeno reflexão total. Aí você pensa que tem poças de água e é o fenômeno da miragem. Então logo você vê que o índice de refração, ele, nesse caso, do meio mais para o meio menos, o ângulo diminui. O ângulo diminui até chegar à reflexão total. Diminui não, desculpe, aumenta, viu? Desculpa, galera. O ângulo aumenta do raio descendente, ele aumenta até atingir a reflexão total. Olha aqui o ângulo. Aí ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando até chegar aos 90 graus a reflexão total. Beleza, galera? Fica aí a dica dessa questão, letra C. Alternativa C, uma questão muito boa porque trata de todo o fenômeno da miragem. Olha, não confunda, ele não está se contradizendo em relação à lei de Snell, não é isso. Ele fez uma troca aqui. É isso que confunde a gente. Porque você pode dizer, professor, mas não é do meio, reflexão total não é do meio mais para o meio menos? É, do mais para o meio menos. Mas aqui ele não está indo, o índice de refração não está aumentando, é do menos para o mais. Só que ele fala em relação ao raio descendente, que vem do Sol. Então é do mais para o menos. Do meio de mais refringente para o menos refringente, o ângulo aumenta, ele se afasta da normal. Aí pode chegar a ter reflexão total. Beleza? Dá uma olhadinha que realmente essa questão é muito complicada por causa dessa casquinha de banana que ele fez. Começou com um raio e terminou na interpretação com um outro. Viu, galera? Tchau e até a próxima.